Bom, então essa é a nossa primeira aula de aprendizagem de máquina. Vamos finalmente ver algumas questões básicas, alguns conceitos iniciais para vocês saberem bem como funciona a aprendizagem de máquina. Então vamos lá. Então, bem-vindos ao módulo, né? Eu vi que deu uma troca de câmera, não serve para nada, mas eu adoro fazer isso. Então, agora que vocês já terminaram o módulo de ciência de dados, a gente vai poder focar um pouco no módulo de aprendizagem de máquina, com esse foco especial para desenvolvedores web. Então, tradicionalmente, quando a gente é programador, a gente aprende a resolver problemas, né? Tipo, qualquer questão de um curso de programação, o foco principal é resolver problemas. Como é que a gente resolve esses problemas? A gente analisa esses problemas, modela esses problemas e faz regras explícitas para explicar para o computador como agir para resolver esses problemas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o desenvolvedor vai escrevendo linha por linha sequências de instruções, condições, repetições que são usadas para se resolver o problema, para transformar uma entrada em uma saída, fazer o famoso processamento de dados. Pois bem, isso é muito bom, isso é muito legal, isso resolveu a nossa vida durante anos e anos e anos, e funciona muito bem quando os problemas são bem definidos, principalmente quando o domínio de entrada e o domínio de saída são bem definidos e tem lógica clara. Então, se eu quero saber se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno, eu consigo fazer um algoritmo para isso. Por quê? Porque as minhas entradas são definidas, vão ser três lados de um triângulo. Eu consigo descobrir se é um triângulo ou não através da desigualdade triangular, né? Tipo, se um lado, a soma de dois lados tem que ser é, A, A mais B tem que ser maior que C, né? Tipo assim, a soma de dois lados tem que ser a menor distância de dois pontos tem que ser uma reta, né? Então não tem como eu saber. Aí basta comparar quantos lados, se tem três lados iguais equiláteros, se tem dois lados iguais isósceles, se não tem nenhum lado igual a escaleno. Pô, isso é fácil, eu tenho um domínio fechadinho. Mesma coisa, se eu quero resolver uma equação de segundo grau, é similar. Eu não preciso me preocupar muito porque eu sei exatamente todas as soluções possíveis, eu consigo enumerar elas e eu consigo fazer o algoritmo para resolver isso. Pois bem, a questão é que existem muitos problemas que a gente não consegue simplesmente mapear todas as entradas possíveis e fazer uma lógica ótima e exata para resolver esses problemas. E é aí que entra o aprendizado de máquina, também conhecido em inglês como machine learning, né? Aprendizagem de máquina, aprendizado de máquina, qual que se usa? Tanto faz. Máquinas que aprendem, né? Ensinando para máquinas, tá? Certo? Então, eu não vou entrar na semântica aqui, tá? Mas a ideia do machine learning é você aprender a partir dos dados. Ou seja, em vez de eu olhar os dados e eu, ser humano, tentar descobrir a lógica que faz essa entrada dar essa saída, e aí depois eu modelar ela e escrever meu programa, a ideia é, dado a entrada, a gente vai ter modelos que vão aprender padrões nessa entrada para tentar mapear a entrada para sair. Então, é como se. Vamos ver aqui, vou desenhar um bocado, tá? Aqui eu tenho o meu domínio de entrada, aqui o meu domínio de saída, tá? E eu tenho aqui, deixa eu ver, tô aprendendo a usar, tá? Desculpa. Aqui o exemplo A, o exemplo B, aqui o exemplo C. E aqui eu tenho duas classes, sim e não. Então, vamos dizer assim, isso aqui são elementos e eu quero saber se esse elemento é sim ou não. Isso aqui, qualquer coisa de classificação binária pode entrar nesse exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu tô querendo dizer se um comentário no YouTube é ofensivo ou não. Esses aqui são os comentários, esses aqui são as classes. Então, o que ele tem que fazer é aprender uma função que faça esse mapeamento, tá? Opa, já tô falando bobagem. Que é uma função. Tal função ela não for aleatória, ela tem que ser injetora, né? Todos os caras daqui vão ter alguma classe e as classes vão ser tidas por vários elementos. Então, esse mapeamento aqui é o que o aprendizado de máquina faz. É olhar as características dessa entrada
para tentar aprender uma função que mapeia essas entradas nas classes. Isso é um caso de classificação, tá? Tem outras coisas. Mas qualquer processo que aprende as características desses itens aqui, vai ser um processo de aprendizagem de máquina, tá? Ou seja, ao invés de eu tentar modelar eu mesmo essa função, falar se isso, então isso, se não, em vez disso, simplesmente eu dou exemplos e é aprendido, os padrões são aprendidos para fazer esse mapeamento, tá bom? Então, a ideia é, primeiro, para falar problemas complexos, problemas multifacetados, multifatoriais, problemas que mudam com o passar do tempo, problemas que a gente não tem certeza a gente não consegue fazer critérios objetivos para falar se isso, aquilo. Então, nesses casos todos, a aprendizagem de máquina é muito útil e resolve. Tá? Então, vamos ser um pouco mais formal, tá? Tem a definição formal, que é a definição feia de propósito, mas a gente tem razões para a gente estar fazendo isso, tá? Então, a gente pode chamar, dado um programa de computador, que ele, através de uma experiência aí, ele aprende a resolver uma tarefa ou uma classe de tarefas, T, medido por uma medida de desempenho P, se esse desempenho na tarefa, medido pela métrica, melhora quanto mais experiência ele tem, é porque ele é um algoritmo de aprendizado. Ou seja, quanto mais exemplos o algoritmo tem, melhor ele vai aprendendo os padrões, tá? Então, vamos decompor essa frase horrorosa. A tarefa T, sempre que eu falar em tarefa em aprendizagem de máquina, eu estou falando do problema a ser resolvido. Então, por exemplo, classificação de fraude. Tá? Vou fazer com classificação de fraude primeiro, depois eu faço o outro para a gente ficar tranquilo. Então, a tarefa é classificar fraude. Tem uma transação, eu estou trabalhando no Nubank, estou trabalhando no C6 Bank, sei lá, em qualquer bank, trabalho no Abet, não sei. Eu quero classificar a fraude, eu quero descobrir quando o cara está tentando fazer uma transação que ele não devia. Então, a experiência vai ser o quê? A experiência vai ser os dados de exemplo que eu tenho. Ou seja, eu vou pegar várias transações do passado que vão ter sido avaliadas na mão, pessoas vão falar, essa aqui foi fraude, essa não foi fraude, essa foi fraude, essa não foi fraude, tá? E o P, a métrica, a medida de desempenho, tem que ser alguma métrica numérica, eu conseguir mensurar, tá? Tem que ter um objetivo quantificável, senão esse negócio não funciona. Eu tenho que modelar, falar assim, ó, esses são os exemplos, tá aqui a característica deles, eu tenho que modelar eles, essa é a tarefa que eu quero resolver, e é assim que eu vou medir se essa tarefa teve sucesso ou não, tá? Então, no caso, por exemplo, da classificação de fraude, a gente pode usar acurácia. Ou seja, de cada 100 transações que ele diz que é fraude ou não, quantas ele acerta? Então, cada 100 previsões, se ele acerta 99, ele está errando uma a cada 100. Aí é uma decisão de negócio definir se isso é bom ou ruim para minha situação, certo? Então, outro exemplo, classificação de spam. Então, eu recebo um e-mail, eu tenho que definir se esse e-mail é spam ou não. Então, essa é a minha tarefa. A minha experiência vai ser exemplos de e-mails que são spam e que não são spam. E a métrica também pode ser acurácia, pode ser precisão por classe, tá? Porque o e-mail é um caso engraçado. O custo para o cliente, para o usuário, de receber um e-mail que é spam e é classificado como não spam, é um custo relativamente baixo. É chato, porque vai aparecer um spam na sua caixa de entrada. Sabe o que tem um custo muito mais alto? Ser um e-mail que veio para mim, mas eu não recebi porque ele foi classificado como spam. Eu perdi uma informação que eu deveria receber, só que não estou recebendo por quê? Porque teve uma classificação errônea de spam, tá? Então, pode ser interessante eu ter uma métrica que dá muito mais peso para o cara errar quando o e-mail é o e-mail correto do que quando ele erra quando o e-mail é de spam. Então eu posso fazer uma métrica diferente, eu posso ver as duas em separado, eu posso ver. Então aqui a definição da métrica é uma definição de negócio, tá bom?
E como é que funciona esse aprendizado de máquina? Tradicionalmente, ele funciona da seguinte forma: o modelo faz uma previsão, então eu dou um exemplo para o modelo, um exemplo de preferência, um, não necessariamente, mas se for aprendizado supervisionado, eu dou um exemplo rotulado. Eu dou um spam que eu sei se eu dou um e-mail que eu sei se é spam ou não. Vamos dizer, esse e-mail é spam. Eu pego meu modelo, o modelo fala: não é spam. Opa, errou. O modelo tem que ter alguma forma de, toda vez que ele erra, ajustar o modelo para ele errar menos, para ele tentar melhorar com os erros, tá? Então, isso é o que a gente chama de função de erro ou função de perda, tá? Depende um pouco do modelo. Eu sempre que eu falar de função de erro ou função de perda, eu estou falando sobre o que eu tenho que fazer para o meu modelo melhorar quando ele erra, para ele errar menos. Então eu tenho que otimizar essa função de erro ou função de perda para ajustar o modelo para ele ficar. Então, se ele errou, vamos dizer assim, tem uma imagem de um cachorro, isso é um problema clássico, é cachorros e gatos. E ele diz que é um gato, eu tenho que mexer no modelo para ele, mesmo que ele erre dizendo que é um gato da próxima vez, ele erre por menos. Porque ele vai sendo ajustado, ajustado, até uma hora que ele para de dizer que é um gato e começa a dizer que é um cachorro. Legal? E por que é importante, por que que é interessante vocês que estão aqui, eu tô vendo assim como é que olha, estudarem machine learning, estudarem aprendizagem de máquina. Principalmente porque está em toda parte, tá? Isso aqui foi uma revolução já há alguns anos atrás, o começo de machine learning, back-end principalmente, tá? Tipo, tecnologia moderna, tecnologia responsiva, não, responsiva não é uma boa palavra, tem uma palavra de front. Tecnologia que adapta às situações, tem muito machine learning por trás. Então, antigamente 25 anos atrás, 20 anos atrás, a experiência na web era majoritariamente estática, tá? Os sites estavam lá, no máximo o teu usuário era feito para fazer consultas em banco de dados, tá? E a ideia é deixar as experiências digitais mais dinâmicas e mais centradas no usuário. Então, isso aumentou muito a questão da personalização. Como, por exemplo, recomendação. Recomendação é machine learning, é aprendizagem de máquina. São algoritmos que são treinados para recomendar produtos, experiências, conteúdo e etc. Isso daí aumenta bastante a satisfação dos usuários com a cada sessão, tá? Outro exemplo é aumentar a conversão e aumentar a receita. Ou seja, propaganda, recomendação, isso daqui, meu amigo, é negócios, é business. Então, eu quero o quê? Eu quero que meus usuários comprem mais. Eu quero que meus usuários cancelem menos. Eu quero reter meus clientes. E e-commerce é cheio de modelos de machine learning para tentar identificar isso. Então, por exemplo, um modelo muito importante, eu já falei um pouco em ciência de dados, mas é o de previsão de churn. O que é o churn? É o cancelamento. Tá? Não é um cancelamento de internet, né? Não é, o cara falou bobagem e foi cancelar, nem existe isso. É prever pelos padrões do usuário se ele está resolvendo largar o sistema ou não. E é importante mapear esses casos, porque se você mapeia bem, você dá promoções maiores para esse cara, para ver se esse cara permanece no seu serviço, tá? Então, previsão de churn, previsão de crédito, saber se o cara tá comprando acima do que ele normalmente compra, taxar fraude, essas coisas para a experiência de usuário são importantes pra caramba. Eficiência operacional também. Automatização de tarefas repetitivas. Por exemplo, suporte ao cliente. Chatbot é um negócio que eu odiava muito. Hoje eu odeio um pouco menos, porque mais do que chatbots, eu odeio telemarketing. Eu odeio ligar para alguém e passar 40 minutos para resolver um negócio que num chatbot, por exemplo, a maioria dos médicos, consultórios médios até, vão ter chatbots. E tá tudo bem. É um chatbot simplesinho para marcar, tipo assim, fala, quero marcar uma consulta,
o meu plano de saúde é tal, tudo no WhatsApp. Aí ele dá a data, você dá a opção, tudo ok, beleza, melhor do que passar meia hora no telefone, eu detesto ligar para as pessoas, tá? Detecção de bugs, com machine learning, otimização de testes AB, né, ou seja, fazer as duas versões, monitoramento, vibe coding, tudo isso é importante para a gente, tá? É, no próximo vídeo, eu vou dar alguns exemplos de modelo de machine learning. Eu tô fazendo os vídeos um pouco mais curtos para facilitar a vida de vocês. Eu vou tentar fazer os vídeos mais próximos de 10 a 15 minutos para não ficar tão maçante para vocês. Então, até o próximo vídeo.